Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou Marco Monteiro, médico ginecologista e obstetra com residência especializada em ultrassonografia e medicina fetal pela Universidade Federal de Uberlândia e trabalho na regional do Grupo SEIB, em Uberlândia, Minas Gerais. No nosso webinar de hoje, traremos um tema extremamente importante. Apesar da pandemia, o acompanhamento durante a gestação é necessário e fundamental para a mãe e para o bebê. Por isso, o tema de hoje, medicina fetal, do presente ao futuro. Vocês podem participar conosco no nosso webinar, mandando as suas perguntas através de um botão que tem aqui embaixo no aplicativo, o Q&A, que é Question and Answers, que está localizada nessa barra inferior. E todas essas perguntas, elas serão elaboradas, serão discutidas e serão respondidas no final da nossa apresentação. Para apresentar, eu convido o nosso colega Alberto Peixoto. Ele é médico ginecologista, obstetra, professor e especialista em medicina fetal do Grupo SEIB, em Uberaba, Minas Gerais. Alberto, boa noite. Boa noite, Marco. Muito obrigado pelo convite, né? Você, do professor Dr. Luiz Ronan e do Grupo SEIB. Para hoje a gente está podendo abordar com todos aqui, como você já apresentou, esse tema de fundamental importância, que é a medicina fetal, que é a atenção às gestantes, né? Você bem disse que, apesar de toda a pandemia e todas as atenções voltadas agora, né, para o combate, para o controle, né, da infecção pelo Covid-19, as gestantes elas não podem serem deixadas de lado, né, e a nossa atenção a elas continua, talvez com o mesmo grau ou maior, inclusive, de atenção do que já tínhamos antes, né? Então, hoje nós vamos, então, falar sobre esse tema, e estarei aí à disposição de todos para que, no final, a gente possa estar tirando as dúvidas e também respondendo as perguntas de todos os colegas, tá? Então, dando início à nossa apresentação, o tema da aula, né, medicina fetal na prática obstétrica, do presente ao futuro. A medicina fetal nada mais é do que uma área de atuação do ginecologista e obstetra, e tem como principal função a promoção à saúde materno e fetal. Todo obstetra ele faz um pouco de medicina fetal. Quando nas consultas de pré-natal, ele calcula a idade gestacional, ele mede a altura uterina, ele escuta os batimentos cardíacos fetais, ele correlaciona os achados clínicos maternos com as possíveis alterações fetais. No entanto, a medicina fetal ela evoluiu bastante nas últimas décadas e acabou vendo a necessidade de se criar uma subespecialidade, uma área de atuação para o ginecologista e obstetra frente à grande quantidade de informações e novas tecnologias que surgiram nos últimos anos, né? Até a década de 70, a grande preocupação de todos os obstetras em relação ao feto era quanto à perimaturidade. Então, nessa época, existia uma série de pesquisas e condutas médicas que visavam identificar o feto prematuro, né, o risco dele ser prematuro, para que, então, as condições ao nascimento fossem adequadas. A medicina fetal ela evoluiu e, na década de 80, então, um grande salto que houve foi graças ao interesse de se identificar as cromossomopatias, as diversas cromossomopatias na população de gestantes. Nessa época, uma série de testes invasivos guiados por ultrassonografia, como esse que aqui nós estamos vendo, né, que é uma amniocentese, eram indicados a todas aquelas gestantes com mais de 35 anos. Mas a medicina fetal evoluiu principalmente a partir da década de 90, com o avanço da ultrassonografia, com a melhoria dos transdutores, com a melhoria da capacidade de aquisição de imagens, com a utilização cada vez maior da ultrassonografia transvaginal, o que nos permitiu, então,
imagens cada vez melhores, o que também vem com isso nos permitindo diagnósticos cada vez mais precoces e diagnósticos antes não realizados. Mas como nós falamos, nem sempre foi assim. Há muitos anos atrás, ainda na época do Leonardo da Vinci, o ambiente intraútero era um ambiente desconhecido, era um ambiente repleto de curiosidades e que só podia na época ser desvendado após a morte e alguns estudos pós-mortem, que às vezes eram realizados até de forma escondida, clandestina da Igreja Católica, por causa das perseguições que na época podiam existir. E o conhecimento que nessa época existia eram conhecimentos que às vezes eram passados aos médicos, né, à comunidade médica da época, por estudos como estes e desenhos como estes realizados por Leonardo da Vinci. Então, esse ambiente foi, aos poucos, sendo cada vez mais desvendado e antes algo um pouco obscuro, né, com apenas curiosidades, com imaginações, ele pôde se tornar cada vez mais real, mais palpável e cada vez mais o diagnóstico sendo realizado de condições, às vezes, nunca imaginadas de serem realizados intraútero, né? A medicina fetal e a terapia fetal é algo de desenvolvimento recente, principalmente no nosso país. Dispensa alta tecnologia, a presença de equipe multidisciplinar. Atualmente, tem evoluído a ponto de se realizar terapias e cirurgias fetais. A medicina fetal tem crescido e se organizado em centros de referência, dotados de profissionais cada vez mais capacitados, com tecnologia cada vez mais avançada, e a sua importância ela é crescente no mundo e, sobretudo, no nosso país. A evolução da medicina fetal ela vem também graças a um aumento na demanda social das nossas pacientes, em relação aos seus conceitos, em relação às suas gestações. Essa evolução também tem ocorrido graças a uma crescente conscientização do feto como um paciente. Por muito tempo, né, até vários anos atrás, muitos anos atrás, a preocupação sempre foi a gestante. Hoje não. Hoje nós continuamos tendo uma contínua preocupação com as nossas gestantes, porém, a preocupação com o feto ela é cada vez maior. Porque cada vez mais, né, com o tempo, existe uma percepção do feto como uma pessoa, existe uma capacidade crescente de diagnóstico e terapia, e a informação da população é cada vez maior, graças ao acesso às mídias sociais, à internet, né, e as informações que hoje são facilmente buscadas por todos nós. Isso fez com que a demanda por esta especialidade, por esta área do conhecimento, esteja cada vez maior. A medicina fetal, ela como área médica, como especialidade, ela é estratificada em vários níveis. Na verdade, em 3 níveis. Existe um nível primário em que os especialistas em medicina fetal, eles trabalham e se preocupam com a realização de diagnóstico. Existe um nível secundário, o qual está centrado em centros, geralmente, de atenção terciária. São centros capazes de realizar estudos avançados da anatomia, do desenvolvimento e do bem-estar fetal. Nesses centros terciários, também é possível realizar exames de diagnóstico invasivo, como, por exemplo, amniocentese, biópsia de vilo curial e até mesmo realização de pequenas cirurgias intraútero que não demandam tanto avanço tecnológico e tanta habilidade dos cirurgiões. E nós temos também aquele nível terciário em medicina fetal, que são aqueles centros de cirurgia fetal capazes de realização de cirurgias endoscópicas, as chamadas fetoscopias, como também a realização de terapia e cirurgia fetal intraútero. Do ponto de vista de distribuição desses 3 níveis de atenção em medicina fetal, é possível que 100%
desta atenção esteja disponível à população através do sistema público de saúde. Em todos os municípios do Brasil, eu acredito, né, que existe um médico obstetra que seja capaz de prestar atenção a essa gestante e, às vezes, disponibilizar um aparelho de ultrassonografia para a realização de pelo menos um exame durante todo o pré-natal. 5% da medicina fetal está agrupada em centros especializados em medicina fetal, enquanto apenas 0,2% deste nível de atenção está concentrado em centros de cirurgia e terapia fetal em nosso país ou mesmo internacionalmente. Depois de passar um pouquinho sobre esse avanço da medicina fetal e de como ela é distribuída em níveis de atenção, hoje, nessa apresentação, nós pretendemos passar com vocês um pouco de como que o médico especialista em medicina fetal e os centros em medicina fetal trabalham. Então, eu selecionei alguns temas mais importantes que eu pretendo aqui falar com todos vocês. Então, nós vamos, ao longo dessa apresentação, comentar como que a medicina fetal trabalha na detecção e no diagnóstico pré-natal, como que a medicina fetal trabalha no rastreamento e prevenção de uma série de comorbidades que afetam as gestantes, o papel da medicina fetal nas principais condições passíveis de tratamento intraútero por cirurgia fetal em céu aberto ou mesmo fetoscópica, e o papel da cirurgia fetal, da medicina fetal, na identificação da maturidade fetal e do risco de morbidade respiratória neonatal. Então, nós vamos inicialmente comentar com todos vocês o papel da medicina fetal na detecção e diagnóstico pré-natal. Nessa abordagem, nós hoje trabalhamos com a avaliação da gestação inicial, entre 6 e 10 semanas de gestação, na detecção de malformações fetais, tanto no primeiro como no segundo trimestre, na avaliação do crescimento e bem-estar fetal e na realização de exames invasivos, os quais nos permite coleta de material para uma série de exames laboratoriais, como exemplos de exames invasivos, né, citando aqui para vocês a biópsia de vilo curial, a amniocentese e a cordocentese. Então, eu vou voltar, eu acho que a gente começou a ter problema aqui nessa fase da sonoembriologia. Então, como eu estava dizendo, né, a ultrassonografia, graças à ultrassonografia, aos avanços dos aparelhos de ultrassom, nós atualmente conseguimos identificar a gestação pelo ultrassom a partir da 4ª semana, quando pelo ultrassom a gente identifica essa pequena vesícula localizada no interior da cavidade uterina. Um pouco mais adiante, por volta da 5ª semana, já é possível identificar a vesícula vitelínica, uma estrutura embrionária importante na produção de células hematopoéticas, uma estrutura importante funciona como um intestino primitivo e nos caracteriza a presença de uma gestação embrionária. Um pouco mais adiante, na 6ª semana, já conseguimos identificar o polo embrionário, conseguimos já identificar a presença de batimentos cardíacos embrionários, também medir a distância entre a cabeça e a nuca do nosso embrião e, com isso, calcular de forma bastante precisa a idade gestacional. Na 7ª semana, graças à ultrassonografia, já conseguimos identificar a distinção entre o polo cefálico e o corpo fetal, e, inclusive, identificar de uma maneira bastante precisa a circulação fetal. Notem aqui vocês de vermelho a região do coração fetal e aqui um pouco atrás de azul os grandes vasos como a aorta e o fluxo através do cordão umbilical. Na 8ª semana já conseguimos iniciar o estudo do desenvolvimento do sistema nervoso embrionário, aqui através da presença dessa pequena imagem anecoica arredondada localizada no polo cefálico, que é o rombencéfalo, e se vocês observarem com mais atenção, uma pequena linha mais ecogênica que já caracteriza a formação da coluna vertebral.
Na 9ª semana, já podemos avaliar de uma forma mais precisa e mais detalhada a evolução do desenvolvimento do rombencéfalo, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, e além dessa capacidade de avaliar o desenvolvimento embrionário normal, a ultrassonografia e a medicina fetal nos permite identificar as diversas complicações presentes nessa etapa do desenvolvimento. Uma das complicações, eu coloco aqui para exemplificar, a capacidade que a gente tem de diagnóstico de complicações como a formação de hematomas retroplacentários, que às vezes acabam evoluindo para um abortamento completo ou incompleto. Como também condições como essa daqui, que é a doença trofoblástica gestacional, que, se não diagnosticada a tempo, pode até levar à evolução para casos mais complexos, como mola invasora e, às vezes, até coriocarcinoma. A ultrassonografia, na gestação inicial, também permite o diagnóstico de gestações ectópicas, como essa que vocês estão vendo nesse vídeo. Aqui nós temos um ovário com corpo lúteo, e ao lado do ovário, todos podem observar aqui um saco gestacional, contendo um embrião em seu interior e também contendo, inclusive, a vesícula vitelínica. Nem sempre essa é a imagem mais clássica de uma gestação ectópica. A mais clássica é uma massa heterogênea localizada na região anexial, e isso tudo é possível graças ao conhecimento dos especialistas na área e do avanço que os aparelhos de ultrassonografia têm tido nas últimas décadas. Também hoje, com o auxílio de técnicas de 3D e reconstrução, às vezes até em 4D, que seria o 3D em tempo real, podemos já, no início da gestação, como vocês podem ter exemplificado aqui nessas duas imagens, o diagnóstico de anomalias millerianas. Nesse caso, nós temos aqui um útero bicorno em uma gestação de aproximadamente 6 semanas. Uma vez tendo esse diagnóstico, o obstetra, já ciente que isso está relacionado com aumento do risco de prematuridade, ele pode, então, lançar mão de medidas preventivas e profiláticas que reduzem o risco de trabalho de parto pré-termo, mostrando, então, que o diagnóstico precoce das diversas alterações podem auxiliar na conduta obstétrica e também no desfecho da gravidez. A ultrassonografia também evolui, e evoluiu bastante, numa outra etapa da gestação, que é aquela etapa que vem a partir da 10ª semana, é aquela fase em que nós terminamos o período embrionário e começamos o período fetal. Feto, por conceito, é aquele indivíduo que já apresenta aspecto humano. Então, o feto ele passa a ser reconhecido como feto quando ele tem esse aspecto, um aspecto humano. É bem nítido a região do polo cefálico, orelhas, tórax, abdômen, membros superiores e inferiores. Então, a partir da 10ª semana, nós entramos numa outra área de atuação dos especialistas em medicina fetal. Nesse período especial, entre a 11ª semana e a 13ª, 14ª semana, é possível, hoje, se realizar o diagnóstico de uma série de malformações fetais, algumas compatíveis com a vida e outras incompatíveis com a vida. A capacidade de detecção de anomalias fetais, ela tem aumentado com o passar dos anos, com o conhecimento adquirido pelos profissionais que trabalham nessa área e também com o avanço da tecnologia dos aparelhos de ultrassonografia. Em 2002, esse é um trabalho nacional da equipe do professor Marcelo Zugaib. Nesse estudo publicado na Prenatal Diagnosis, eles mostraram uma capacidade de detecção de 31% de malformações já no primeiro trimestre. Um pouco mais tarde, em 2011, esse outro estudo já mostrou uma evolução e uma capacidade de detecção um pouco maior, já na casa dos 43%. E mais recentemente, em 2017, nesse outro estudo, a capacidade de detecção de malformações tem aumentado ainda mais. Como eu disse,
Isso é graças ao estudo, ao conhecimento cada vez maior e à tecnologia disponível. Alguns defeitos fetais são sempre detectados no exame de primeiro trimestre, como este aqui representado, que é a acrania, que é uma condição que sabidamente evolui para a anencefalia. Condições como esta, a acrania, mesmo em países onde não é permitido o término, a finalização da gestação em qualquer situação, graças à justiça brasileira, muitas das vezes os juízes compreendem que isso é uma condição incompatível com a vida, que evolui para a anencefalia, e para aquelas mães que desejam o término da gestação, muitas das vezes é concedido o direito de finalizar a gravidez. Uma outra condição está aqui ao lado, uma malformação do sistema nervoso central, que é sempre diagnosticada também no exame de primeiro trimestre, que é a holoprosencefalia, condição essa muito associada com a trissomia do cromossomo 13, que é a síndrome de Patau, e outras condições não tão severas, que às vezes são passíveis de tratamento, de correção no período pós-natal, como a onfalocele, a gastrosquise. Também é possível se fazer diagnóstico de obstruções baixas do trato urinário, como vocês podem ver aqui, diagnóstico de uma obstrução baixa, possivelmente por uma válvula de uretra posterior ou uma atresia de uretra, né, que vocês podem notar a presença de uma mega bexiga, que acaba levando à dilatação dos demais estruturas do sistema urinário. E também outras condições, como a anomalia ou síndrome de Bode-Stolk. Algumas condições não são diagnosticadas, mas aqui eu gostaria de compartilhar com vocês um caso, né, que foi referenciado para nós, lá na nossa unidade, na matriz do SEIB de Uberaba. É um caso que veio encaminhado por um colega, em que ele já suspeitava de uma dilatação do sistema ventricular fetal. Observem vocês aqui o crânio num corte transversal e realmente bem aumentados os ventrículos laterais. Olhando um pouco mais a fundo e tentando buscar o porquê dessa ventriculomegalia tão precoce, a gente observou aqui a presença de uma trave ecogênica, não sei se dá para os senhores observarem nesse ponto, que liga essa região aqui da região frontal à parede uterina, tá? Parede uterina e essa trave. Fazendo uma varredura e uma análise um pouco mais detalhada, nós podemos observar aqui uma malformação de membro superior, um antebraço encurtado, com um desvio também da mão desse feto. Graças à tecnologia, ao avanço da tecnologia em ultrassom e à utilização dessas tecnologias na prática clínica diária, ao realizar uma reconstrução tridimensional, a gente conseguiu observar aqui aquela trave ecogênica aqui representada numa renderização tridimensional. Observem que essa trave ela vinha das paredes uterinas e chegava aparentemente a tocar a região frontal do nosso feto. Utilizando os recursos que essa tecnologia nos permite, né, podemos observar aqui então o perfil fetal, né, um mento um pouquinho deslocado posteriormente e aqui a trave indo em direção à região orbitária desse feto. Rodando o bloco, a gente pôde então notar que a trave tocava a pálpebra superior e tracionava superiormente o lábio superior do feto, como vocês podem ver aqui. Aqui o narizinho do nosso feto, a boquinha tracionada superiormente e a trave tocando a região palpebral e labial do feto. Então, esses diagnósticos são possíveis hoje de serem realizados intraútero. Isso aqui é o diagnóstico de uma síndrome de banda amniótica diagnosticada no exame de primeiro trimestre. A avaliação da morfologia fetal, ela continua. E o período em que essa avaliação é melhor realizada é no segundo trimestre. É entre 20 e 24 semanas por meio do ultrassom morfológico de segundo trimestre. Mas essa época de se realizar o exame, ela varia de acordo com os países e de acordo com as sociedades científicas que às vezes nos orientam em termos de conduta.
Para a Sociedade Internacional de Ultrassom em Ginecologia e Obstetrícia, que é uma sociedade europeia, o exame morfológico, ele preferencialmente deve ser realizado entre 18 e 22 semanas. Segundo a Fetal Medicine Foundation, que é de Londres, eles já recomendam entre 20 e 24 semanas, que é a idade gestacional realizada, em que o exame morfológico do segundo trimestre é realizado na maior parte do nosso país. Esse exame ele tem uma capacidade de identificar cerca de 85 a 90% das malformações. A quem que nós devemos oferecer a ultrassonografia morfológica de segundo trimestre? Segundo várias entidades científicas, incluindo aqui e citando novamente a Sociedade Internacional de Ultrassom em Ginecologia e Obstetrícia, esse exame ele deve ser oferecido a todas as gestantes e não aquelas pacientes que apresentam um risco aumentado para malformações ou para cromossomopatias. E os diagnósticos podem ser feitos nos diversos órgãos, tecidos e sistemas. Aqui nós temos um exemplo de uma malformação do sistema nervoso central, que é uma agenesia parcial de corpo caloso. Aqui nós temos um outro caso, que é uma espinha bífida, então, portanto, uma malformação, mais uma malformação do sistema nervoso central. Aqui nós temos o diagnóstico de uma malformação pulmonar, que é a malformação adenomatoide cística. Temos capacidade de fazer diagnóstico de tumores fetais. Esse é um caso de um teratoma sacrococcígeo bem grande, e aqui demonstrado claramente por meio de uma reconstrução em 3 dimensões. Aqui um pouco ao centro, nós temos a capacidade de diagnóstico de malformações musculoesqueléticas, nós temos um pé torto congênito e de algumas malformações que sugerem cromossomopatias. Aqui nós temos um feto cíclope, um feto que apresenta apenas um olho e com uma probóscide. Malformação esta clara, que nos sugere uma trissomia do 13, que é a síndrome de Patau. Então, essas e outras várias malformações podem ser identificadas pela ultrassonografia morfológica. Caminhando um pouco mais em outro campo que o médico especialista em medicina fetal e ultrassonografia ele trabalha, nós trabalhamos também com a identificação de alterações de crescimento e bem-estar fetal. A avaliação do crescimento fetal ela é realizada através da medida de diversas estruturas, como polo cefálico, abdômen, ossos longos como o fêmur, e graças a fórmulas matemáticas nós temos capacidade de calcular o peso fetal estimado, e hoje, e cada vez mais, temos a consciência da importância de se avaliar o crescimento fetal não em um único exame, e sim de uma forma seriada. Então, atualmente, os médicos que trabalham com medicina fetal avaliam o crescimento fetal de uma forma longitudinal. Nós, geralmente, plotamos todos os exames de ultrassom que a paciente tem ao longo da gravidez em curvas de crescimento, para que a gente possa realizar de uma forma mais precisa diagnóstico dos desvios de crescimento que acometem a gravidez. Uma outra área de atuação da ultrassonografia da medicina fetal é na realização de procedimentos invasivos, o diagnóstico invasivo. 3 são os procedimentos invasivos mais realizados em medicina fetal. Então, são eles: a biópsia de vilo corial, realizada entre 11 e 14 semanas, a amniocentese, realizada a partir da 16ª semana, e a cordocentese, realizada a partir da 22ª semana de gravidez. A função desses métodos invasivos é fornecer material aos laboratórios para que, a partir do material coletado, possamos realizar testes como o cariótipo fetal, que nos permite aí realizar o diagnóstico das diversas cromossomopatias, testes genéticos mais específicos para fazer diagnóstico de microdeleções, microtranslocações, alterações genéticas que muitas das vezes não são identificadas por um cariótipo comum. Temos capacidade hoje, a partir desses métodos invasivos, colher material para diagnóstico de doenças como a fibrose cística, desordens endócrinas, sempre que a gente tem suspeita de anemia fetal, para confirmação, então, de uma anemia, e também diagnóstico das diversas infecções fetais
a partir dos diversos testes, como, por exemplo, o PCR. A biópsia de vilo corial, como nós falamos, ela é realizada entre 11 e 14 semanas, ela é sempre guiada por ultrassom, e ela tem por finalidade, através de uma agulha, chegar até a placenta e realizar a coleta de uma amostra placentária, na verdade, de uma amostra de vilo corial. Esse vilo, então, uma vez coletado, ele é enviado ao laboratório e, a partir dessa amostra de vilo, nós podemos, então, realizar todos aqueles testes. É feito com anestesia local e um procedimento totalmente ambulatorial. A amniocentese, que é feita a partir da 16ª semana, consiste na punção da cavidade amniótica, também guiado por ultrassom e por meio de uma agulha. A gente atinge a cavidade amniótica, como vocês podem ver aqui por esse vídeo, e a coleta do líquido amniótico nos permite, então, a realização de diversos testes, talvez os mais realizados por nós na nossa prática diária, seriam o cariótipo e o diagnóstico de infecções, através do PCR. Nós também fazemos esse procedimento por via ambulatorial. Muito se fala em relação à época de se fazer a amniocentese. Por muito tempo, tentou-se fazer a amniocentese precocemente, antes de 16 semanas, ali principalmente por volta de 11 a 14 semanas, que é a época da biópsia de vilo corial. No entanto, nós devemos evitar a realização de amniocentese precoce antes de 16 semanas, porque esse procedimento antes de 16 semanas, comparado à amniocentese clássica realizada após a 16ª semana, está relacionado com uma maior taxa de perda fetal, como vocês podem observar aqui nessas barras em azul, e também numa maior taxa de ruptura prematura de membranas, né, de perda líquida, quando comparado à amniocentese clássica. Comparando a amniocentese precoce com a biópsia de vilo corial, todos esses estudos já antigos, né, mostram que a biópsia de vilo corial, comparada à amniocentese precoce, apresenta uma menor taxa de perda, uma menor taxa de redução de membros e de defeitos fetais. Portanto, sempre que for necessário a realização de um exame mais precoce, antes de 16 semanas, por algum motivo, optamos pela biópsia de vilo corial. E, após a 16ª semana, optamos pela amniocentese. Muitos colegas, às vezes, ficam receosos em indicar um procedimento invasivo pelo risco de complicação. A amniocentese e a biópsia de vilo corial, elas não apresentam tantas complicações assim. A taxa de complicação com uma amniocentese é na casa de 0,5%. Já uma biópsia de vilo corial, quando realizada com profissionais experientes, é na casa de 1%. Esse estudo realizado em 2017, ele comparou a taxa de perda fetal após uma amniocentese e após uma biópsia de vilo corial com a taxa de perda fetal ou de óbito, né, de abortamento ou de óbito fetal após um ultrassom morfológico de primeiro trimestre e um ultrassom morfológico de segundo trimestre. Segundo esse estudo, após a realização do morfológico de primeiro trimestre, por diversos motivos, 1,2% dos fetos vão a óbito. A causa, por mais diversas, não é pelo secundário a ultrassom. Após um ultrassom morfológico de segundo trimestre, a taxa de óbito gira em torno de 0,3%. Se vocês observarem aqui nesse estudo, a amniocentese, a taxa de óbito foi em torno de 1,56%. E os autores ainda concluem nesse estudo que essa taxa de perda de 1,56% provavelmente não se deve ao procedimento, mas sim a muitas das alterações que o feto apresenta, como, por exemplo, as cromossomopatias. Mas, mesmo assim, se vocês observarem, a taxa de perda não é muito superior à taxa de perda natural de uma gravidez após a 11ª semana de gravidez. Realmente, a biópsia de vilo apresenta uma taxa de perda um pouco maior. Cordocentese é um procedimento também realizado, já foi muito realizado no passado, hoje realiza-se, porém, com uma incidência menor.
consiste por meio de uma agulha e guiado por ultrassom, a punção de um vaso do cordão. Tá? A cordocentese é realizada também para diversos motivos. Detecção de cariótipo, coleta de material para obtenção de cariótipo, detecção de fibrose cística, desordens endócrinas. E hoje em dia, a realização de cordocentese quase que se restringe, na maioria das vezes, à coleta de sangue de cordão para identificação de anemia fetal. Tá? Então, tem-se diminuído cada vez mais as indicações de cordocentese, mas ainda tem se realizado, sobretudo, no diagnóstico de anemia fetal e definir, então, qual feto que vai se beneficiar com uma transfusão intrauterina. Hoje, em termos de diagnóstico genético, o que mais temos e mais é acessível à população é o cariótipo, que é obtido a partir de material coletado pela amniocentese ou pela biópsia de vilo curial. Só que o cariótipo ele tem algumas limitações. O cariótipo ele vai detectar alterações numéricas dos cromossomos e grandes translocações, grandes deleções presentes nos nossos cromossomos. Pequenas alterações estruturais dos genes, infelizmente, elas não são identificadas pelo cariótipo. Se quisermos identificar e ampliar nossa capacidade de diagnóstico, é necessário lançarmos mão de um outro teste chamado array ou microarray. O presente é a realização de cariótipo, mas talvez o futuro é a ampliação desses diagnósticos pela incorporação na rotina em medicina fetal dos testes que utilizam essa tecnologia que é o microarray. Nesse estudo de 2012, fizeram uma comparação do microarray com o cariótipo. E o que eles inicialmente observaram, os pesquisadores? Que quando o cariótipo era anormal, o microarray também detectava a normalidade desses genes em 100% dos casos, mostrando que o microarray não é inferior ao cariótipo na identificação de algumas alterações. Os pesquisadores, então, compararam aqueles casos de cariótipo normal seguido de alguma anormalidade identificada no ultrassom. É muito comum, quando a gente está diante de alguma anormalidade no ultrassom, sugerir a realização de cariótipo pela possibilidade de ter uma associação com alguma malformação. O que esses pesquisadores observaram? Que nesses casos em que eu tinha uma anormalidade no ultrassom seguido de um cariótipo normal, 6% desses casos resultavam em alguma anormalidade vista pelo microarray, que não foi vista pelo cariótipo. Portanto, o que a gente quer dizer para todos? Que frente a uma malformação com cariótipo normal, nós não podemos garantir à paciente, aos familiares, que esse bebê ele não tem nenhuma anormalidade genética. Talvez a utilização do microarray venha ajudar nisso daí, tá? Nesse outro caso, nessa outra situação avaliada pelos pesquisadores, eles pegaram as pacientes que tinham cariótipo normal, que foi realizado secundário a uma idade avançada e um screening de primeiro trimestre positivo para cromossomopatias. Então, nesses casos de screening positivo para cromossomopatia, secundária a uma idade avançada, cujo cariótipo foi normal, 1,7% desses casos resultaram em anormalidades vistas pelo microarray que não eram identificadas pelo cariótipo. Em países desenvolvidos, como a Inglaterra, no centro onde eu tive a oportunidade de aprender, de estudar, hoje já é rotina a realização do cariótipo mais o microarray para todos os casos. Sabemos que essa não é a nossa realidade. São exames caros, a nossa população às vezes não tem condição financeira, os planos de saúde ainda não cobrem essa tecnologia, mas isso talvez seria o nosso e será o nosso futuro. Né? Essas tecnologias, essas novas tecnologias incorporadas à prática clínica. Tá? Fizemos uma revisão sistemática que foi publicada em 2019, em que nós avaliamos 112
fetos que apresentavam anomalias fetais estruturais seguidos de cariótipo normal. Olha o que a gente identificou. Que naqueles casos de fetos que tinham uma anomalia cardíaca identificada a ultrassom, seguido de um cariótipo normal, 30% desses fetos têm alguma anomalia genética associada não identificada pelo cariótipo. Quando esse feto apresentava anomalias múltiplas, seguido de um cariótipo normal, 28% desses fetos tinham alguma anomalia genética identificada pelo array que não foi identificada pelo cariótipo. Enquanto aqueles que têm alguma anomalia de sistema nervoso central, com cariótipo normal, 18% deles apresentam alguma anomalia genética, mostrando que, frente a um cariótipo normal, e dependendo da situação da normalidade encontrada, a realização de um array, né, auxilia no diagnóstico de algumas anomalias genéticas, tá? E falando em coração, que é talvez a anomalia mais frequente encontrada ao nascimento, a alteração genética mais comumente encontrada nesses casos com cariótipo normal foi a síndrome de DiGeorge em 56, quase 56% dos casos, tá? Saindo um pouco dessa área de atuação, que é a detecção e diagnóstico pré-natal, vamos falar um pouquinho de rastreamento e prevenção. Como que a medicina fetal atua no rastreamento de aneuploidias, de espinha bífida e de trabalho de parto pré-termo. Eu não vou falar de pré-eclâmpsia e restrição de crescimento, que seria um outro tema a ser abordado. Hoje sabemos que o rastreamento atual para cromossomopatias, ele é feito, né, através de uma análise combinada da idade materna com marcadores ultrassonográficos como medida da translucência nucal, presença ou ausência do osso nasal, pesquisa da regurgitação tricúspide e do ducto venoso, associado à avaliação bioquímica da fração livre do beta-HCG e do PAP-A. Nós sabemos que, infelizmente, no Brasil não é da nossa cultura associar o rastreamento ultrassonográfico o rastreamento bioquímico, mas falo de experiência que eu tive no exterior. Auxilia muito, melhora muito a capacidade de diagnóstico, de identificação das pacientes de alto risco para cromossomopatia, quando se realiza a fração livre do beta-HCG e o PAP-A, né? Inclusive, esses 2 hormônios são liberados pela maioria dos planos de saúde. Esse é o rastreamento atual, né? Mas as coisas evoluiu, né? E principalmente a partir de 2012 foi incorporada ao rastreamento ultrassonográfico e bioquímico de primeiro trimestre a pesquisa de DNA livre no sangue fetal. O que seria isso? A partir da 7ª, 8ª semana de gravidez, existe ruptura da circulação útero-placentária, ruptura da barreira placentária. E células fetais ultrapassam a barreira placentária e atingem a circulação materna. Hoje, através de técnicas laboratoriais, os laboratórios conseguem isolar no sangue materno células fetais que estão ali em circulação. E daí são feitos inúmeros testes. O mais conhecido por todos e mais difundido, né, na nossa população é a sexagem. Mas podemos fazer uma série de outros testes com essa tecnologia, inclusive a detecção de cromossomopatia, detecção de pacientes de alto risco para trissomia do 21, 13 e 18. É importante reforçar que essa tecnologia, chamada de NIPT, Non-Invasive Prenatal Tests, não são testes de diagnóstico, como o ultrassom, como a bioquímica, são testes de rastreamento, mas com uma capacidade de detecção para trissomia do 21, por exemplo, na casa de 99%. Tá? Então, o futuro é a incorporação do NIPT no rastreamento universal de cromossomopatias. Em alguns países da Europa, isso já é realizado. Na Holanda, por exemplo,
eles utilizam esse modelo de rastreamento, que seria o rastreamento universal. Toda paciente com 10 a 11 semanas colhe sangue e realiza-se o NIPT. E para nesses países, como a Holanda, se o screening der positivo pelo NIPT, faz um teste invasivo. Se dá negativo, não se faz nenhuma abordagem, ela segue o pré-natal. Em países como a Holanda, onde que entra o ultrassom? Naqueles casos em que o NIPT ele é inconclusivo, em que a fração fetal, que é a concentração, a quantidade de células fetais identificadas na amostra de sangue materna, ela é pequena. E com isso, o exame é inconclusivo. E daí eles fazem esse teste que a gente realiza no Brasil, com a idade materna, com ultrassom e, quando possível, a bioquímica, para então, a partir desses exames, né, teste combinado, indicar ou não a realização de um teste invasivo. Essa abordagem universal, ela permite rastreamento e identificação de 98% a 99% dos indivíduos com trissomia do 21 e 95% dos indivíduos com trissomia do 18 e 13, com uma realização de apenas 1% de testes invasivos. E na Holanda, por exemplo, é coletado sangue na 10ª semana. Mas isso é inviável para muitos lugares, principalmente países grandes, porque esses testes são caros. E fazer isso na população é muito caro e muito dispendioso. Por isso, existem outros modelos de rastreamento, que é o que é preconizado na Inglaterra, onde a primeira linha de rastreamento é o rastreamento que a gente faz no Brasil. Idade materna e ultrassom, pelo menos. Se tem bioquímica, melhor ainda. Se a paciente ela é de alto risco, ela faz o cell-free DNA, o NIPT. E se o teste dá positivo, ela vai para teste invasivo. Se o teste dá negativo, nenhuma abordagem e ela segue o acompanhamento pré-natal habitual. Tá? Através desse modelo de rastreamento, detecta-se cerca de 86% das pacientes de alto risco para trissomia do 21 e 89% daqueles que vão desenvolver trissomia do 18 e 13, com apenas 0,4% de testes invasivos. Então, o NIPT ele veio para aumentar a nossa capacidade de detecção e diminuir a necessidade de testes invasivos. Tá? Isso é o futuro, talvez, para nós no Brasil. Ainda não é a nossa realidade, embora os testes existam, os laboratórios já os realizam, porém, ainda não é acessível a toda a nossa população, sobretudo aquelas pacientes de baixa renda. Tá? Já existem modelos, né, de contingenciamento, inclusive estratificando a faixa de risco da paciente e estratificando, por exemplo, se ela vai fazer um NIPT ou se ela vai direto para o teste invasivo. Isso é o que nós temos recomendado, né? Quando o teste combinado, que é o teste feito pelo ultrassom e pela idade materna, apresenta um risco maior ou igual a 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, por exemplo, ela vai para um teste invasivo. Se o risco é menor do que 1/2.500, e atualmente eles abaixaram isso aqui para 1/1000, tá? As pacientes elas não fazem nenhuma abordagem. E se esse risco está entre 1/10 a 1/2.500, mas tem se recomendado, inclusive pela Febrasgo, de 1/10 a 1/1000, essas pacientes vão para a pesquisa de cell-free DNA, né? E dependendo do resultado, quando positivo, é referenciada para um teste invasivo e quando negativo, é referenciada para nenhuma abordagem do ponto de vista de diagnóstico invasivo. Tá? Quando o cell-free DNA não traz nenhum resultado, ele é inconclusivo, nós utilizamos aqueles valores de corte já conhecidos por nós. Maior do que 1/100, teste invasivo, menor do que 1/100, nenhuma abordagem. Ultrassom, a medicina fetal nos permite também rastrear as pacientes de alto risco para espinha bífida. Através do mesmo corte utilizado para se fazer a avaliação da translucência nucal, que é esse espaço em roxo que vocês estão vendo aqui, nós damos uma atenção especial a essas estruturas, que são estruturas do sistema nervoso central e presentes na linha média do nosso feto. Aqui está o tálamo, aqui fica a medula oblonga, essa aqui é a região do tronco cerebral, aqui abaixo do tronco cerebral fica o quarto ventrículo e entre o quarto ventrículo e a translucência nucal nós temos um outro espaço que é a cisterna magna.
A gente, então, dá muita atenção para essa região, porque através da análise dessas porções, nós podemos, então, identificar aquelas pacientes de alto risco para espinha bífida. Como? Como que isso é possível? Né? Na espinha bífida, quando existe um defeito ali no fechamento da coluna e herniação do saco herniário para o exterior, muitas das vezes a medula, as estruturas, principalmente as meninges, elas ficam em contato com o saco herniário e quando a herniação acontece, ela traciona toda a medula e o tronco cerebral para o interior da fossa posterior, como vocês podem observar aqui por esse esquemazinho. Então, não sei se vocês lembram, aqui é o tálamo, né? Aqui o mesencéfalo, aqui fica o tronco cerebral e aqui o quarto ventrículo, que é essa região que está aqui ao lado. Quando ele, então, é tracionado, observa-se uma redução do quarto ventrículo. E isso nos permite identificar com uma alta taxa de acerto as pacientes com espinha bífida. Esse não é um teste para se fazer diagnóstico de espinha bífida, mas sim de rastreamento. E aonde está a importância disso hoje em dia? Hoje se realiza a cirurgia de correção de espinha bífida intraútero, tá? E tem tempo para fazer a correção. Ela é feita até 26 semanas de gravidez. Nós estamos com um caso lá no Hospital Escola, que o Ronan vai amanhã fazer uma ressonância para nós, de uma paciente que está com 26 semanas e uma espinha bífida, e nós estamos tentando correr para tentar referenciar essa paciente para a realização da cirurgia. Tentamos trazer uma equipe aqui para Uberaba para fazer a cirurgia, estava quase tudo certo, a gente ia fazer no Hospital Escola, só que pelo Covid, os professores que vão aos centros universitários ensinar a técnica, tá, não puderam vir. Né? Estão todos com mais de 60 anos, infelizmente eles não puderam vir, mas se Deus quiser nós vamos conseguir fazer uma cirurgia ainda na nossa unidade do Hospital Escola. Então, a identificação desse sinal, que é o que foi chamado pelo professor Schauer de translucência intracraniana, que nada mais é do que a medida do quarto ventrículo, nos permite a identificação das pacientes de alto risco para a espinha bífida. Portanto, quando o quarto ventrículo está diminuído, a gente, então, subentende que essa paciente tem um risco aumentado para a espinha bífida, tá? E como que a gente vê que está diminuído? Por curvas de referência. Nós temos a curva do professor Schauer, né, que mostra que quando a medida da translucência intracraniana está aqui abaixo do percentil 5, ela está diminuída, isso está relacionado com risco aumentado para a espinha bífida. Observem aqui uma imagem no ultrassom, onde nós temos um quarto ventrículo praticamente não identificado. Nós temos curvas nacionais. Esse é um trabalho que nós publicamos em 2016, com uma curva feita por pacientes de nossa cidade, em Uberaba. E os resultados são bem parecidos com essa curva do professor Schauer, que é uma curva europeia. Tá? Um outro sinal que nós descrevemos e publicamos também recentemente, em 2018, é o que nós chamamos de linha maxilo-occipital. O que seria isso? Seria uma linha traçada da região maxilar até a região occipital. Em condições normais, a medula oblonga, ela se situa acima dessa linha, tá? Na espinha bífida, por causa dessa tração que é realizada na medula cerebral, né? Essa região ela é tracionada para baixo e a medula oblonga se situa abaixo dessa linha aqui. Nesse trabalho que nós publicamos, foram poucos os casos, mas tinham 4 casos de pacientes com espinha bífida que apresentavam medida da translucência intracraniana normal, e todos esses 4 casos que não foram identificados aqui pela medida da translucência intracraniana foi identificada por esse sinal. É algo ainda recente. O futuro é a gente tentar validar isso daqui, fazendo um trabalho com um N maior, né, com uma população maior, né, e também avaliar a reprodutibilidade desse método, né, se é reprodutível. Então, esse é o futuro desse novo sinal, mas é um novo sinal que existe, tá?
eu fiquei sabendo que existe um brasileiro que está no King's College, o professor Kypros Nicolaides está orientando esse colega, que é o Manuel Sarno, da Bahia, tá? E eles estão tentando validar, ver se realmente esse sinal que nós descrevemos pode ser aplicado clinicamente. Então, talvez o futuro é a gente ter mais um sinal para a identificação das pacientes de alto risco de espinha bífida, tá? Trabalho de parto pré-termo. Prematuridade é um problema sério em todo o mundo. Sabemos que quanto mais baixa é a idade gestacional ao nascimento, quanto menor a idade gestacional ao nascimento, maiores são as morbidades e a taxa de mortalidade neonatal, tá? Então, na tentativa de identificar os pacientes de alto risco de trabalho de parto pré-termo, nós temos a medida do comprimento do colo do útero, que é realizada por via transvaginal. Isso é o presente, isso já é consagrado. Sabemos que quando a paciente tem um colo curto e associado à história clínica de partos prematuros ou de fatores de risco para parto prematuro, a gente consegue identificar 69% das pacientes de alto risco para trabalho de parto prematuro, tá? Então, esse é o nosso presente. E a gente tem profilaxia. Nós podemos, uma vez identificando as pacientes de alto risco para parto prematuro, prescrever progesterona para diminuir o risco de prematuridade na casa dos 45%. Questiona-se se o colo deve ser medido para todas as pacientes, universalmente. Segundo a FIGO, a FEBRASGO e várias outras entidades, sim, o rastreamento ele deve ser universal. Eu trouxe aqui esse trabalho que compara a quantidade de testes que precisam ser realizados para tratamento de um caso. É o que a gente chama de number need to treat. No caso aqui, a gente pôs number need to screen, ou seja, quantidade de casos que eu preciso rastrear para identificar um caso que vai evoluir para patologia. Só para vocês terem uma noção. Eu preciso fazer 1.140 Papa Nicolais para identificar um câncer de colo do útero. Eu preciso fazer 543 mamografias em pacientes com mais de 50 anos para identificar um câncer de mama. 1.254 PSAs para identificar um câncer de próstata. E eu preciso fazer apenas 357 exames transvaginais para identificar uma paciente que vai ter e prevenir uma paciente que teria trabalho de parto prematuro antes de 33 semanas. É um exame que custa R$50, tá? Quase o mesmo preço, até mais barato do que alguns outros métodos aqui descritos, tá? E eu preciso fazer 218 exames transvaginais para prevenir um caso de morbidade ou mortalidade neonatal. Então, mostrando que esse método de rastreio ele é viável, economicamente viável, e tem um benefício, traz um benefício às nossas gestantes. Então, o presente é isso, esse método existe. Agora, o futuro é tentar fazer que isso se torne universal e factível em todos os cantos do nosso país, inclusive no sistema público de saúde. Tá? Imaginem se a gente conseguir fazer isso em todas as pacientes do Sistema Único de Saúde, o tanto de parto prematuro que nós vamos prevenir. Tá? Vamos entrar agora na penúltima parte da nossa aula, que é a de cirurgia fetal. Nós vamos falar para vocês sobre o papel da fetoscopia na gestação gemelar, na hérnia diafragmática congênita e na espinha bífida, rapidamente. Nós vamos falar do papel da cirurgia aberta na espinha bífida e a colocação de shunts, né? Na gestação gemelar, principalmente, né, no caso monocoriônica, sabemos que existe uma comunicação entre a circulação dos dois fetos por meio de anastomoses artério-arteriais, artério-venosas, veno-venosas, presentes nessa massa placentária. Tá? E um desbalanço na circulação entre os dois fetos pode trazer essa complicação que é a síndrome de transfusão feto-fetal. Como que a síndrome de transfusão feto-fetal ela é identificada? Ela é identificada sempre que eu tenho um feto com polidrâmino e um outro feto com oligoâmino. Tá? Então, discrepância de peso não é critério diagnóstico. Nós precisamos ter polidrâmino em um feto e oligoâmino no outro feto. Tá?
E quem nos permite esse diagnóstico é a ultrassonografia. Então, o feto chamado doador, que é quem vai doar mais sangue para o irmãozinho, ele se caracteriza por uma bexiga vazia e colapsada e por oligoâmino. Por sua vez, o feto receptor, ele se caracteriza por uma bexiga cheia e por polidrâmio. Uma vez diagnosticada a síndrome de transfusão feto-fetal, nós procuramos classificar esse feto em estadios. Esses estadios são chamados estadios de Quinteiro, que vai ser realizado de acordo com a quantidade de líquido e com as alterações de Doppler existentes. E sempre que o estadio for 2 ou mais, existe indicação de se realizar tratamento por meio de laser ablação dos vasos fetais placentários. Como que é feito esse tratamento? Ele é feito por fetoscopia. Esse é o meu professor Nicolaides. No centro dele ele faz esse tratamento, né, esse laser ambulatorial, por incrível que pareça, olhem ele sem luva, mas hoje ele está pondo luva, tá? Entra-se então com uma ótica dentro da cavidade, a mini-ótica, que vocês já estão vendo a placenta com seus vasos placentários, suas anastomoses, identifica-se essas anastomoses e por meio de laser cauteriza-se essas anastomoses. Posteriormente, liga-se os pontos entre si e se separa completamente, né, uma placenta, um feto do outro. Ou seja, a gente separa essa placenta única, né, vascularmente única, em duas placentas. Tá? O procedimento ele é feito, como vocês viram, ambulatorial, mas em muitos lugares ainda é feito em bloco cirúrgico, mas mostrando que é possível de se realizar esse procedimento de forma simples. Tá? Comparando o laser com a conduta expectante, notem aqui, conduta expectante de azul, laser de laranja, em relação à taxa de sobrevida, a conduta em termos de laser garante uma maior taxa de sobrevida comparada à conduta expectante em casos com síndrome de transfusão feto-fetal. Em relação à taxa de sequelas neurológicas em um ou ambos os fetos, na conduta expectante ela é 10 vezes mais alta do que quando se opta pelo laser. Tá? Outro papel da fetoscopia, hérnia diafragmática congênita. A hérnia diafragmática congênita ela pode ser posterolateral, que é a maior proporção delas, dá-se nessa região do diafragma. Ela pode ser não posterolateral, também chamada de hérnia de Morgani, e pode ser uma eventração. Você tem um diafragma tão fino que todas as estruturas abdominais sobem para a região torácica. Tá? É uma condição prevalente, que tem alta associação com cromossomopatias e outras malformações e cuja taxa de sobrevivência é bem baixa, em torno de 50%. E por que a taxa de sobrevivência é baixa? Porque as alças intestinais, fígado, estruturas abdominais, uma vez herniando para dentro do tórax, comprime o pulmão, atrapalha o desenvolvimento pulmonar e causa hipoplasia pulmonar. Esses fetos, ao nascimento, eles vão a óbito por hipoplasia pulmonar. Como que isso é tratado? Hoje, por fetoscopia, por meio desse procedimento. Observem vocês aqui que através de um fetoscópio rígido, e posteriormente esse fetoscópio ele tem uma cânula móvel, entra-se com essa cânula dentro da cavidade oral do feto, identifica-se, né, a região da glote, então aqui vocês estão vendo a visão por fetoscopia, passa-se o fetoscópio ali pela nossa epiglote até a identificação das carinas. Né? Então, observem aqui, região da carina, coloca-se então um balão dentro da traqueia do feto, infla-se esse balão, e a finalidade da colocação de balão endotraqueal é fazer com que a gente crie uma obstrução traqueal. Isso acumula secreção dentro dos pulmões e faz com que os pulmões se expandam, impedindo ou diminuindo a chance de hipoplasia pulmonar. Após o nascimento, então esse feto ele é tratado, a hérnia diafragmática é corrigida e as taxas de sobrevida são maiores, porque a taxa de hipoplasia pulmonar reduz quando se coloca
o balão endotraqueal. Lembrando que o balão precisa ser retirado antes do nascimento, ou logo após o nascimento, porque senão o feto não respira e vai a óbito. Portanto, esse tipo de procedimento e o acompanhamento dessas gestantes precisa ser realizado em centros especializados, tá? Então, e onde vem o especialista em medicina fetal que trabalha em nível secundário? Ele vem na identificação da hérnia diafragmática e na avaliação do risco de hipoplasia pulmonar. Isso é feito pelo ultrassom. Nós medimos o pulmão contralateral da hérnia, tanto de forma tracejada ou pontilhada, e fazemos essa relação chamada LHR, ou relação pulmão-cabeça, tá? E a partir desta relação, que eu não vou entrar em detalhes com os senhores, né, a gente consegue, então, identificar aqueles indivíduos que têm um risco aumentado para a hipoplasia pulmonar e que, portanto, se beneficiam com a colocação de balão endotraqueal. Esse cálculo de risco, ele pode ser feito, o LHR pode ser feito manualmente, tem tabelas para isso, mas hoje está disponível na internet, aqui um site da Medicina Fetal Barcelona, onde a gente informa o site as medidas necessárias, né? E ele nos calcula essa relação e a partir dessa relação está indicado ou não a colocação do balão. A indicação hoje, classicamente, é quando essa relação é menor do que 25%. O prognóstico também, além dessa relação, depende da presença de herniação no fígado. Quando nós temos fígado dentro da cavidade torácica, né, a taxa de sobrevivência ela é menor do que quando não temos fígado no interior da cavidade torácica. Daí o papel do especialista em medicina fetal em informar, além dessa relação, a presença ou não do fígado no interior da cavidade, para que então os especialistas que trabalham com cirurgia fetoscópica avaliem a possibilidade da realização do balão endotraqueal. Tá? Espinha bífida. Espinha bífida é um defeito de fechamento da coluna vertebral. Pode ocorrer desde a região cervical até a região sacral. Tá? Nada mais é do que um defeito de fechamento, um disrafismo aqui dessa região, que vai culminar com a herniação de meninge ou, né, de meninge com medula para o interior do saco herniário. Esse defeito ele pode ser a meningocele, pode ser meningomielocele. Em alguns casos, o saco herniário ele rompe, a gente chama de raquisquise, tá? E tem a espinha bífida oculta, que são aqueles casos em que não há um saco herniário, né? E a gente tem apenas o disrafismo, mas a gente não tem nenhuma herniação para o exterior, tá? Aqui um exemplo de um feto, né? De um recém-nascido com uma meningomielocele, e aqui a visão que a gente tem através da ultrassonografia. Qual que é o nosso papel hoje, no presente? Identificar esses fetos. Quanto mais precoce, melhor. Daí vem aquilo que eu disse anteriormente no primeiro trimestre, de ficar atento àqueles marcadores que é a translucência intracraniana e, quem sabe, no futuro, aquela linha maxilo-occipital que a gente descreveu. Tá? Espinha bífida é comum a cada 1000 gestações. Tá? Tem prognóstico também reservado, com taxa de morbidade alta, que vai desde alteração de deambulação, de controle de esfíncteres ou de desenvolvimento intelectual. Tá? No passado, esses casos eles eram corrigidos apenas após o nascimento. Hoje, eles são corrigidos intraútero, tá? Por cirurgia aberta ou fetoscópica. Tá? Tudo começou a desenvolver e ganhou espaço a partir de 2011 nesse estudo chamado Estudo MOMES, onde os pesquisadores eles compararam algumas complicações da espinha bífida quando a cirurgia era realizada no período pós-natal, comparado quando a realização da cirurgia era no período pré-natal. E observem aqui vocês os resultados do estudo MOMES. Foi observado que quando o defeito ele é corrigido intraútero, nós temos uma porcentagem menor de necessidade de colocação de shunt ventrículo peritoneal, uma menor prevalência, uma menor taxa
de herniação do cerebelo para dentro da fossa posterior, comparado à cirurgia pós-natal. Isso é uma coisa que piora muito os resultados neuromusculares, sensitivos dessas crianças. Tá? Foi observado uma maior proporção de casos em que não houve herniação de cerebelo para dentro da fossa posterior na correção intraútero, quando comparada à correção pós-natal, e uma menor taxa de defeitos de herniação severa do cerebelo quando comparado à cirurgia pós-natal. Tá? Hoje existem grupos muito experientes nisso no mundo e no Brasil. Tá? Essa cirurgia está indicada quando a lesão está de L5 para frente, numa idade gestacional de entre 22 a 26 semanas. Alguns grupos estão fazendo até mais cedo. Tá? Tem complicações, é claro, certo? Mas os resultados são melhores do que quando a cirurgia é feita no pós-natal. Em que consiste a cirurgia? Inicialmente expõe-se o útero, faz-se uma histerotomia, uma abertura do útero, expõe-se o defeito através dessa abertura, e aí o neurocirurgião entra, né, para realizar a correção. Tá? O resultado final é esse, né, em que a gente vê apenas uma pequena cicatriz na região operada. Tá? Aqui eu tenho um vídeo só para mostrar como que, eu não vou passar ele todo, porque meu tempo já estourou, mas é só para mostrar para vocês como que é realizada a exposição da região, né, dorsal do feto e do defeito. Tá? O neurocirurgião, então, ele faz essa correção, conversando com o Dr. Roberto Dezena, que é um professor nosso, colega nosso lá da UFTM, que me cedeu esse vídeo, eu até agradeço a ele, né, e a disponibilização do vídeo. A maneira de corrigir é praticamente a mesma do que no pós-natal, do ponto de vista neurocirúrgico, com a vantagem, às vezes, deles fecharem tudo isso num único plano, diferente da cirurgia pós-natal, que eles precisam fechar em vários planos. Não sei detalhes técnicos, tá, dessa correção, mas isso é o presente. Tá? A gente tem essa cirurgia já sendo realizada em grandes centros. E daí a importância do diagnóstico cada vez mais precoce dessas pacientes, para a gente não passar o que nós estamos passando, que é o prazo para referenciamento e aceite das pacientes nos centros especializados em cirurgia de mielomeningocele. Tá? Aqui uma outra etapa da cirurgia, né? Não vou falar de toda ela para vocês, mas é uma cirurgia delicada, como vocês podem ver, mas com o pessoal treinado, os resultados são excelentes. E aqui eu mostro os resultados do professor Moron, comparado ao estudo MOMS e comparado a um outro estudo chamado SHOP. Né? Vou passar rapidamente, mas se vocês observarem, os resultados do professor Moron são superiores, em muitos pontos, aos resultados apresentados pelo grupo norte-americano no estudo piloto, em 2011, e de um estudo realizado um pouco posteriormente, com um N um pouco maior do que o MOMS. Tá? Então, notem vocês aqui, né, taxa de rotura de membranas é menor, de parto prematuro, de corioamnionite, um pouco, né, não dá diferença significativa, mas é menor do que o SHOP. Tá? A idade ao nascimento praticamente a mesma, né, em torno de 34 semanas, ok? E, inclusive, com reversão da herniação do tronco cerebral, olhem só, muito superior ao que foi demonstrado no estudo MOMS. Isso vem graças ao aperfeiçoamento, né, à dedicação desses profissionais que se aperfeiçoam cada vez mais nessas cirurgias. Tá? O futuro é isso daqui. É a correção das meningomielocélies por fetoscopia. A cirurgia fetoscópia ela já é realizada no Brasil por uma grande profissional, que é a professora Denise Lapa. Tá? A cirurgia é feita entre 19 e quase 28 semanas. Consegue-se fazer com a altura da lesão superior à feita por cirurgia aberta. Tá? E consiste em colocação de trocáteres que chegam dentro da cavidade uterina e por meio de trocáteres, parecido com o que a gente usa para videolaparoscopia, corrige-se o defeito. Tá?
O problema é que essa técnica ainda está em desenvolvimento. Hoje a professora Denise tem 118 casos operados, tá? Então está cada vez maior a experiência desses profissionais, mas nesse estudo publicado por ela em 2019, mostra que comparado ao estudo MOMS, ou seja, a cirurgia em céu aberto, a taxa de rotura prematura de membranas, olha só, é 84% comparado a 8% do MOMS. Em 16% dos casos, ela teve falha e teve que abortar o procedimento e fazer depois por via aberta, tá? E a idade gestacional média ao nascimento é menor do que quando é realizado por cirurgia aberta. O que é o futuro? Eles descobriram que o problema desses resultados é o CO2. Então, eles usam CO2, inflam a cavidade uterina com CO2 para poder operar. Então, hoje eles estão desenvolvendo técnicas onde eles estão usando CO2 umidificado. E parece que os resultados com o uso do CO2 umidificado têm sido bem superiores. Então, esse é o futuro. E equipes que trabalham com cirurgia em céu aberto já estão em treinamento para a realização da cirurgia fetoscópica. Tá? A medicina fetal também atua na colocação de shunts que comunicam diversas cavidades, como cavidade vesical, cavidade torácica, com a cavidade amniótica, resolvendo problemas que eu vou passar rapidamente, como esse, que é a obstrução urinária baixa, causada por uma válvula de uretra posterior, uma estenose de uretra, tá? Consiste na colocação de um catéter, nós chamamos de pigtail, dentro da bexiga, que comunica com a cavidade amniótica. O objetivo disso é causar como se fosse um orifício de drenagem para que a urina possa escoar, evitando, então, casos como esse aqui, que seria o refluxo da urina para o rim com destruição do parênquima renal. Tá? Outra aplicação da medicina fetal é aqui na drenagem de derrames torácicos. Aqui nós temos um grande derrame pleural, nós podemos colocar shunts ou fazer toracocenteses, tá? Para diminuir a quantidade de líquido e permitir a expansão pulmonar. Tá? Aqui um vídeo mostrando a colocação de um shunt, tá? No interior da cavidade pleural. Tá? Aqui a agulha, né? Na verdade o trocáter, dentro da cavidade pleural, e daqui é realizada então a inserção desse catéter. Tá? É necessário treinamento para esse tipo de procedimento. Mas toracocentese nós já fizemos em Uberaba. Tá? Uma paciente de uma colega nossa, Fernanda, nós fizemos com 18 semanas lá no Hospital Mário Palmério e, graças a Deus, conseguimos resolver o problema do derrame pleural e o feto depois nasceu, graças a Deus, vivo e saudável. Tá? O cuidado que a gente tem que ter com a colocação de shunts, principalmente torácicos, é para que o obstetra, ao nascer, ao retirar o feto da cavidade uterina, não clampeie o cordão imediatamente antes de clampear o shunt. Nós precisamos, antes de clampear o cordão, clampear o shunt. Porque se eu clampear o cordão com o shunt aberto, eu vou ter um pneumotórax. Tá? Então é um dado importante para quem algum dia estiver acompanhando uma criança como essa. Tá? Medicina fetal também está evoluindo para a identificação dos fetos com alto risco de morbidade respiratória neonatal. Tá? Por muitos anos, isso foi feito indiretamente por alguns marcadores ultrassonográficos que não se usam mais, está em desuso, né, por uma série de motivos, não vou entrar em detalhe, né, nós podemos um dia falar sobre isso, né? Mas hoje, graças a um software desenvolvido por um grupo de Barcelona chamado Quantums FLM, né, eles conseguem extrair a quantidade de pixels do pulmão fetal e isso, somado a um algoritmo, tá, é calculado o risco de morbidade respiratória neonatal. Isso permite o obstetra decidir se vai fazer corticoide ou não, principalmente naquelas idades gestacionais em que o uso do corticoide não é totalmente recomendado, principalmente depois de 34 semanas e até mesmo naqueles casos depois de 36 semanas. É um software disponível, o problema dele é custo, cada exame desse custa 70 €, tá? Mas o futuro é isso baratear, né? Isso cair, né, no uso de todos e tornar-se acessível. Tá?
comparado às técnicas de avaliação de maturidade pulmonar. Padrão ouro é essa relação lecitina-esfingomielina, que é feita por amniocentese. Vocês podem observar que a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo e negativo, comparado aos considerados padrão ouro, são iguais ou às vezes até superior. Tá? Esse software, inclusive, já foi validado por esse grande estudo, por esse trial, né, realizado em 2017. Tá certo? É simples, a gente faz a aquisição da imagem do tórax fetal, sempre ao nível do corte 4 câmaras. Né? Existe uma questão técnica para se obter essas imagens. Esse aqui foi um teste que nós fizemos. Tá? A gente delineia a área em que a gente deseja que o software analise, informamos a idade gestacional deste concepto, informamos a máquina que está sendo utilizada, porque eles validaram isso de acordo com várias máquinas de ultrassom, né? Porque nem toda máquina é tudo igual em termos de escala de preto, de branco e cinza. Tá? A gente vai, então, seguindo os passos e ele nos calcula o risco de morbidade neonatal. Então, nesse caso aqui que nós fizemos em 2017, né, o risco dessa paciente com 36 semanas e 2 dias de ter alguma morbidade respiratória neonatal foi de 3,7%, enquanto o risco para essa idade, na população geral, é de 6,1%. Tendo isso, eu sei que é mais baixo do que a população em geral. Então, eles recomendam que não seja feito, por exemplo, corticoide. Caso o risco seja mais alto do que da população em geral, eles recomendam o uso do corticoide. Tá? Então, nossas mensagens finais: a medicina fetal apresentou um enorme avanço devido à melhora da capacidade de diagnóstico e de terapia fetal. Hoje, cada vez mais, utiliza-se algoritmos, tá, para a identificação de gestantes e fetos de alto risco para complicações ao longo da gestação. E o futuro é esse, é a utilização cada vez mais e mais ampliada, universal desses algoritmos, tá? Como, por exemplo, que nós usamos para cálculo de risco de cromossomopatias, de pré-eclâmpsia, de parto prematuro e outros. É crescente a utilização do microarray no diagnóstico de anomalias genéticas e cromossômicas, e a gente espera que cada vez mais no Brasil a gente consiga ter acesso a essa técnica. A cirurgia fetal é uma realidade cada vez mais presente no tratamento de anomalias fetais. É necessário o desenvolvimento e aprimoramento destas técnicas, principalmente as minimamente invasivas em cirurgia fetal para nossa população. O especialista em medicina fetal é um parceiro do obstetra. Ele auxilia o obstetra, ele trabalha junto com o obstetra no aconselhamento e na condução dos casos acompanhados durante o pré-natal. Então é isso que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Fica aqui o meu muito obrigado, né? E as minhas desculpas pelo problema técnico que nós tivemos ao longo da nossa apresentação, tá? E também as desculpas por ter avançado na hora. Então agora eu fico aí à disposição de todos para os questionamentos, né, para retirar as dúvidas, tá? Então, estou aí à disposição de vocês, gente. Tá bom, Alberto, obrigado, viu? Também quero agradecer por essa excelente aula que você nos deu. Parabéns pelas imagens maravilhosas. A gente que trabalha na área, que lida com esse cotidiano, a gente fica realmente maravilhado com as imagens. Parabéns, tá? Obrigado. Pelo avançar da hora, eu estou com algumas perguntas aqui. Eu vou tentar ajudar de alguma maneira aqui, Alberto. As perguntas foram basicamente com relação aos exames de primeiro trimestre, né? Uhum. A doutora Fátima Fonseca, ela pergunta para nós como interpretar as alterações de vesícula vitelina no primeiro trimestre. Alterações de forma, tamanho, como que a gente interpreta isso, como que a gente coloca isso no exame? Tá. Nós sabemos que existe um tamanho, um valor de referência para a vesícula vitelínica, né? Existem, inclusive, curvas para tamanho de vesícula vitelínica disponíveis já na literatura e também alguns softwares usados por nós
na realização dos laudos, né? Em geral, quando a vesícula vitelínica ela é aumentada, né, principalmente acima de 6 milímetros e principalmente acima de 8 milímetros, nós sabemos que existe um risco mais alto de cromossomopatias e de abortamento, consequente à cromossomopatia, tá? Nós temos também as alterações de vesícula, em que as vesículas são pequenas, às vezes não são bem arredondadas, elas são mais alongadas, outras têm as paredes mais espessadas. Mas o que eu já li sobre isso na literatura, parece que o grande problema, o maior problema, são as megavesículas, né, Marcos? São aquelas vesículas grandes, tá? Então, quando a gente vê uma vesícula grande, o que a gente costuma fazer é relatar que existe um aumento da vesícula vitelínica, tá? Eu costumo não falar diretamente para o paciente com 6, 7, 8 semanas que isso pode estar relacionado com uma cromossomopatia, porque a gente sabe que apesar dela estar aumentada e o risco aumentar, a sensibilidade do ultrassom, né, na medida da vesícula vitelínica, em identificar uma cromossomopatia é muito inferior, por exemplo, ao exame morfológico de primeiro trimestre, tá? Então, eu não costumo dizer para o paciente essa relação, às vezes eu comento com o colega, com o obstetra, né, que aí o obstetra conhece melhor a paciente para poder, se ele achar necessário, fazer esse comentário. E o que eu aconselho é que a gente realize o exame morfológico de primeiro trimestre, porque aí sim, né, eu vou ter um método que é validado e que tem uma alta taxa de detecção de cromossomopatias. Geralmente eu deixo uma mensagem lá no software, né, no nosso software para laudos, de que essa vesícula estava aumentada, para a gente ter uma atenção especial no morfológico de primeiro trimestre, tá? E geralmente é isso que eu faço, tá? Eu não falo para o paciente, eu relato que ela está aumentada, comento com o colega, deixo o colega ver se ele vai fazer algum comentário ou não, e só reforço com o colega a importância de se fazer um bom morfológico no primeiro trimestre. Não é qualquer morfológico aí. Então, é importante referenciar para alguém que tem experiência. Ok, certo. E a outra pergunta, Alberto, é sobre como lidar no rastreamento, no morfológico primeiro trimestre, né? A questão, vai pedir marcadores bioquímicos, não vai pedir marcadores bioquímicos numa fase inicial, ou você pode fazer primeiro o morfológico primeiro trimestre, e após isso, faz a dosagem do HCG, do PAP-A, ou da fração livre do DNA. Como trabalhar isso? De que maneira fazer? De forma que você tenha, diante da nossa realidade, redução de custos, né? Seria importante a gente lidar com essa situação. Bom, como a gente sabe que o custo... Vamos falar primeiro, Marco, da bioquímica, né? Do PAP-A, da fração livre do beta-HCG no rastreio de cromossomopatias, tá? O correto, vou falar primeiro o que é correto, né? E depois a gente vai para a pergunta que você colocou, né? Para adequar para a nossa realidade. O correto é o PAP-A e a fração livre do beta-HCG ser colhido em 2 momentos. Ela pode ser colhida na 10ª semana, aí vai para o laboratório analisa, me traz o resultado, e com 12 semanas, quando a paciente vier para fazer o morfológico de primeiro trimestre, já com o resultado em mãos, o especialista em medicina fetal vai pegar todos os marcadores ultrassonográficos, jogar lá no programa da Fetal Medicine Foundation, pegar o resultado da fração livre do beta-HCG e do PAP-A e lançar dentro do programa. E aí, com isso, no mesmo dia, ele tem o resultado de risco, ele tem o cálculo de risco. Essa é uma forma de rastreamento usada por alguns países europeus, como, por exemplo, Portugal. Portugal faz assim, tá? Em muitos países, a coleta é realizada no dia do exame, tá? Então, como que é feito? Faz o exame morfológico primeiro trimestre e, no mesmo dia, se coleta a fração livre do beta-HCG e o PAP-A. Não se deve coletar nunca esses hormônios após o exame, num outro dia, tá? Então, o prazo máximo que nós temos é no dia do exame. Então, optando-se por coletar no dia do exame, a paciente chega na clínica, colhe o sangue, depois ela entra na sala, faz o ultrassom, a gente orienta ela
que assim que o resultado estiver pronto, a gente precisa ter acesso a esse resultado para poder soltar o cálculo de risco final. Isso é feito em muitos países da Europa. Na Europa, na Inglaterra, por exemplo, eles fazem isso e depois mandam por correio o resultado do exame para as pacientes. Tá? Então, respondendo, nunca fazer depois. Para o Brasil, se a gente conseguisse incorporar isso, o que eu sugeriria é a gente fazer com 10 semanas. Porque os laboratórios que fazem essa análise, Marco, eles não soltam o exame muito rápido. Demora em torno de 15 dias para o resultado ficar pronto, né? Então, isso diminui a angústia da paciente, porque ela vem com o resultado da beta-HCG, do PAPI-A, a gente joga isso, analisa tudo e já orienta a paciente em relação à bioquímica, ao risco combinado de uma forma geral. Tá? Então, isso é o correto. E, na minha opinião, essa talvez seria uma forma da gente fazer. Né? E o exame pode ser feito. Como eu disse, muitos planos de saúde autorizam a realização desses dois marcadores. Tá? Para diminuir custo em relação à fração livre do beta-HCG e do PAPI-A. Para diminuir custo, né, o ideal seria o seguinte, isso é o tupiniquim, tá, Marco? Isso não é o ideal, isso não é na literatura. Eu estou falando tupiniquim para nós no Brasil, porque o que é validado são essas duas situações que eu falei, tá? Mas no Brasil, que eu inclusive já fiz algumas vezes, né, com autorização dos colegas, é quando a gente tem um exame alterado, um ultrassom alterado, a gente liga para o colega, fala, olha, está alterado, assim, assim, assado, o que você acha da gente fazer a bioquímica? Aí o paciente pega o resultado com o colega, ou mesmo a gente faz o pedido, e ela colhe naquele instante, antes de sair da clínica, o sangue, tá? Depois que o resultado está pronto, eu pego esse resultado, coloco tudo no programa e, em seguida, a gente solta o resultado para o paciente, porque vai modificar o risco. Sim. Porque, Marco, uma coisa é eu ter um risco ultrassonográfico, eu vou ter um risco X. Quando vem a bioquímica, eu posso melhorar esse risco ou diminuir o risco. Tá? E se tiver maior ou igual a 1/100, vai para cariótipo. Em relação ao NIPT, tá? O que é recomendado pela Febrasgo? Hoje, e talvez, né, o problema do NIPT é custo, no Brasil, às vezes, talvez a bioquímica até vai perder mais força do que nunca teve, né? Porque o que acontece? Quando o risco é maior do que 1/10, você tem que ir direto para a realização de cariótipo. Quando ele está entre 1/10 e 1/1000, é indicado você fazer NIPT. Aí vocês vão me perguntar, Alberto, por que entre 1/100 e 1/1000, que seria o risco intermediário, está indicado o NIPT? Né? Por que eles ampliam tanto assim? Porque se a gente pegar a população com Down, Marco, que sabidamente tem Down, 15% dela tinha um risco intermediário no rastreamento de primeiro trimestre. Certo? Então, assim, é alto a quantidade de Downs que às vezes a gente perde num rastreamento de primeiro trimestre, porque o risco está ali entre 1/100 e 1/1000. Então, o NIPT está indicado para essa população, quando o risco está entre 1/10 e 1/1000. Isso é o validado, o clássico. Sei que na nossa população isso não é a nossa realidade. Né? Então, o que eu tenho feito? Né? Quando o risco dá alto, entre 1/10 e 1/100, eu sempre ofereço para o paciente. Eu falo, olha, tem essa possibilidade. Né? E ela vai avaliar junto com o obstetra, a gente apresenta a possibilidade para ela, se ela vai querer ou não fazer o NIPT. Entre 1/10 e 1/100, que é o alto risco. Antes, às vezes, a gente ir para um procedimento invasivo. Né? Quando esse risco cai ali de 1/10 a 1/1000, ou seja, ela não necessariamente é um alto risco, eu também olho idade da mãe. Então, se ela tem ali um risco intermediário, tem 42 anos, eu falo, olha, tem aqui a possibilidade de um NIPT. Tem aquelas situações, Marco, que a paciente tem lá um risco de 1/600, risco intermediário. Mas ela tem um osso nasal ausente. É intermediário, mas o osso nasal deu ausente. Ela tem um ducto alterado, ela tem uma tricúspide alterada, mas o risco é intermediário. Né? Ela tem uma idade avançada. Aí eu também sugiro que a gente ofereça para a paciente o NIPT.
É sempre bom lembrar que o que a gente faz é aconselhar a paciente. Nós estamos oferecendo para ela uma possibilidade, um exame que talvez ela desconhecia, ou mesmo o colega desconhece, né? Porque o obstetra ele tem outras preocupações além do exame, ele está preocupado com a mãe como um todo e uma série de coisas. Então a gente oferece essa possibilidade para a paciente e ela vai pesar se faz ou não, tá? Então não sei se eu fui prolixo demais ou se eu Não, consegui aí sanar a dúvida. não, Alberto, foi ótimo, tá? Quero agradecer mais uma vez pela sua palestra brilhante, tá? Pela sua disponibilidade. Quero agradecer por toda a equipe do SEIB que está conosco hoje, aqui trabalhando, nos bastidores, mas aqui junto conosco. Agradecer a todos aqueles que estiveram e que ainda estão conosco nos ouvindo, tá? Muito obrigado a todos, boa noite e até a nossa próxima reunião. Fiquem com Eu Deus. agradeço, Marco, e agradeço a todos aí pela presença, tá? E agradeço ao Grupo SEIB, né, pela possibilidade, pela oportunidade de trabalhar nesse grupo maravilhoso, né, que tanto nos ajuda, nos prestigia, né, nos dá condições boas de trabalho, né, de fazer uma medicina fetal, uma medicina de qualidade. Então, eu sou muito agradecida a todo o grupo, né, por essa brilhante oportunidade que eles nos deram e nos apresentaram. Muito obrigado a todos os colegas, né, que também estão sempre ao nosso lado, nos prestigiando, né, trabalhando junto com todos. Eu tenho a agradecer, porque sem eles, né, Marco, a gente não consegue trabalhar, né? O nosso cliente é a gestante, mas acima da gestante, nosso talvez Temos maior os cliente obstetras. é o obstetra, né? Está Então, muito conosco, obrigado a isso. todos, né? E obrigado por estarem sempre com a gente aí, nos apoiando. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Boa noite. Boa noite.